Olá, meu nome é Rubens Múzio. Nós vamos falar sobre desafios da gestão neste vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se, participe. Olhando para o contexto atual, Coases e Posnes, no livro Desafio da Liderança, destaca alguns dos aspectos dessa contextualidade que nós enfrentamos hoje, desafios do contexto que nós enfrentamos hoje, que nós precisamos olhar como líderes, avaliar e ponderar diante do nosso contexto. Eles falam sobre o seguinte: há uma maior incerteza e nervosismo geral em meio às aflições. Então, há questões emocionais que os líderes estão lidando. Há incertezas, inseguranças que causam estresse, que geram ansiedade. O desafio do mundo de hoje também é a priorização das pessoas. As pessoas são prioridades num contexto de administração, de gerenciamento, que parece que as tarefas, projetos, programas, calendários se tornam muito importantes. As metas são mais eficazes. Então há uma tensão no desejo de priorizar pessoas, as necessidades das pessoas, as emoções das pessoas, as famílias das pessoas, funcionários, voluntários, colaboradores, em meio ao mundo de metas, de resultados e sucesso. Eles apontam também para o fato de que a tecnologia transformou o mundo numa grande aldeia global interconectada. E nós sabemos que isso é verdade. Estamos aí ligados ao mundo inteiro. A tecnologia está transformando dia a dia as funções de gestão, de organização da nossa comunidade. O conhecimento também substituiu a propriedade territorial como valor e capital financeiro. E esse é um recurso importante, econômico para nós. A inteligência do conhecimento, a inteligência da informação, ela acaba se tornando fundamental, não apenas o prédio que nós temos, o valor das coisas que nós temos capitalizadas no banco, mas o conhecimento, a informação, isso é importante para os desafios serem compreendidos melhor nos dias de hoje. As conexões sociais, o capital humano, ultrapassam as fronteiras nacionais. E esse é um dos grandes desafios por ser característica do mundo de hoje. As boas conexões, as relações humanas são mais importantes do que até mesmo as fronteiras que separam um país de outro, uma comunidade de outra. A velocidade dos eventos também é uma das consequências diretas dessas tecnologias novas que nos conectam. Esse mundo de rapidez, esse mundo de ultra velocidades, eles exigem de nós uma série de percepções e sabedoria diferente daquelas exigidas de décadas atrás. As diversas mudanças nos modos de força do trabalho, as diversas relações humanas, a forma com que nós trabalhamos, isso é fundamental também para a gente avaliar. E eles finalizam dizendo da busca cada vez mais intensa do significado. O significado, o homem e a mulher, o jovem hoje, a jovem. As pessoas estão querendo encontrar sentido naquilo que fazem, significado no que faz. Não adianta simplesmente participar de um comitê, de uma comissão, da gestão, da organização. Eles querem saber o porquê fazer isso é importante, o como encontrar sentido, felicidade, paz naquilo que fazem. Então são temas novos que estão surgindo aí quando a gente se relaciona com o ambiente da organização, da gestão e que se expressa como um todo na comunidade, na sociedade brasileira e afeta a igreja também e todos os ministérios cristãos da sua comunidade. Mas quando a gente está agora diante dos desafios contemporâneos, a gente percebe que cada vez mais os líderes das igrejas, os líderes das nossas organizações e também um Program Manager, um PM de uma empresa, um organizador de grupos de uma empresa sabe que precisa se conectar. O trabalho de administração, de gestão, de planejamento é fundamental. Nas igrejas locais, esse trabalho está chegando a mais de 40% do tempo que um líder de uma igreja americana, por exemplo, essa é uma pesquisa que eu observei nos Estados Unidos, que a análise de um pastor, de um líder de uma igreja, é cada vez maior ao ponto de que ele gaste 40% do seu tempo. Enquanto uma outra pesquisa que eu analisei em Minneapolis, nos Estados Unidos, no Hennepin Study, o Lindgren, ele fala sobre esse tempo que está aumentando, da preparação de estudo que um líder
tem é menor, o tempo que ele gasta, ou o tempo que ele gasta com aconselhamento, o tempo que ele deseja investir em visitação, que pode variar aí de 10%, o tempo que ele tem para realmente orar é muito pequeno, mas que o tempo exigido para trabalhos administrativos, para gestão, para organização, planejamento dos líderes dessas igrejas avaliadas em Minneapolis chega a 50%. No caso dessa pesquisa, 90% dos entrevistados concluíram o bacharel em teologia, 70% já tinham uma pós-graduação, o que é muito maior do que a média dos líderes das igrejas brasileiras. Vários deles não têm nenhuma formação básica em teologia. Então, portanto, eles no dia a dia estão engajados com as responsabilidades da sua comunidade, com o gerenciamento, planejamento da sua igreja, e eles têm muita dificuldade para mergulharem num texto bíblico, compreenderem o propósito, hermeneuticamente analisarem esse texto, investirem tempo, se engajarem numa vida de profundidade espiritual, teológica, que lhes capacitaria para falar, para pregar. E por isso, frequentemente, a mensagem é superficial demais, os projetos de treinamento ao discipulado, conhecimento da Bíblia, a espiritualidade da comunidade é negligenciada porque seus próprios líderes não têm tempo de investir num aprofundamento teológico, espiritual. E frequentemente isso leva a uma igreja frágil, uma igreja vulnerável a doutrinas espúrias, a conceitos teológicos enganosos e a esses membros procurarem então ajuda e conselho em outros líderes, em redes sociais, em vários outros teólogos ruins que danificam o seu crescimento e espiritualidade. Porque na igreja local, seus líderes não têm tempo para se dedicar à espiritualidade, ao mentoreamento, ao desenvolvimento desses homens e mulheres como realmente aprendizes de Jesus, que se quedam nos textos bíblicos e procuram compreender o que a palavra está realmente dizendo e como serem parecidos com Cristo, como compreenderem a mente e o coração de Jesus. A gente acaba investindo, muitos desses líderes investem um tempo enorme na organização, nos desafios do dia a dia da comunidade, nas questões de gerenciamento e administrativas do dia a dia da sua comunidade. E essas expectativas gerenciais são enormes e se ele quiser ser um bom líder de igreja, ele precisa saber fazer um pouco de marketing, um pouco de publicidade, um pouco de planejamento. E como os líderes lidam com esses dilemas? Alguns desistem, outros acabam amontoando mais tarefas, vivem essa vida busy, movimentada, agitada. Vários outros sucumbem aos sistemas, aceitam que suportar tudo isso faz parte do ministério, cuidam um pouco da sua vida, cuidam um pouco da sua saúde, não cuidam do seu corpo, não se exercitam, não valorizam uma boa alimentação, não gastam tempo com as suas famílias, não têm férias direito, não tiram momentos da semana de prazer, de entretenimento com os seus filhos. E muitos deles, então, estão chafurdados em tarefas, em questões administrativas, com a carga de trabalho enorme, com baixo salário, sem previsão para aposentadoria. Então sofrem internamente, sofrem externamente e com o passar dos anos podem chegar a um estado de burnout, de esgotamento enorme, incapazes de lidar com o dia a dia da comunidade. Há uma pressão exercida muito grande com relação à produtividade dos líderes, ao envolvimento na gestão administrativa e insatisfeitos percebem que o seu coração está vazio. Insatisfeitos percebem que a igreja não está saudável, a igreja não está se desenvolvendo espiritualmente como deveria. Outro estudo de Hennepin oferece uma série de ideias com relação aos problemas enfrentados por pastores e líderes no ministério pastoral da igreja local e as principais razões de estresse na liderança.